Olá pessoal, meu nome é Daniel Jardim e esse é o canal Reafirmando. Puritanos. Em 1630, os puritanos desembarcaram na Nova Inglaterra por conta de conflitos diretos com a fé católica e com a fé anglicana, por coisas que não estavam de acordo diretamente com a palavra de Deus. Então eles saíram e buscaram um recomeço naquelas terras. Desde o início, os puritanos sempre buscaram a coerência, o firmamento sólido da palavra. Eles não são essa caricatura que é pintada por muitos hoje em dia de pessoas que se afastavam da sociedade e buscavam viver um cristianismo que se isolava de todos através da vestimenta, da falta de diversão e através do rigor ascético, que buscava simplesmente uma santidade criada por ele mesmo. Então é preciso resgatar quem eles eram de verdade hoje em dia, pois eles deixaram um legado muito importante para a fé cristã. J.I. Packer, no livro Santos do Mundo, na introdução que ele faz a esse livro, ele diz que se fosse resumir a teologia dos puritanos em uma palavra, ele resumiria em maturidade. E em alguns livros de teologia, você vai ver a referência a esses homens e essas mulheres como gigantes na fé, porque realmente eles buscavam integrar todos os aspectos da Escritura à sua vivência em todos os ramos da sociedade, seja culturalmente, seja através do trabalho, na sua vida em família. Eles tratavam isso com uma importância extrema. É dito que tinha um lema na época que os puritanos tratavam a família como celeiro da igreja. Eles não acreditavam que a reforma social viria de algum partido político ou da escola em que eles estudavam, mas no ensinamento sólido da palavra de Deus na família, e isso refletiria na igreja, na sociedade, politicamente, em qualquer ramo, porque eles realmente enxergavam as bases corretas. Eles liam a palavra de Deus e aplicavam elas desde o momento em que acordavam até a hora que iam dormir, e aplicavam para tomar qualquer decisão. Os puritanos entenderam Colossenses 2:3. Eles entenderam que o tesouro de toda a sabedoria e do conhecimento está em Cristo Jesus. Então, pegando o título de um sermão do Josafá Vasconcelos, que declara o débito que ele tem com os puritanos, nós temos um débito muito grande com eles. Eu não entendia como integrar o que eu aprendia teologicamente com uma prática no dia a dia. E eu buscava em teólogos contemporâneos algumas diretrizes para poder fazer isso, e eu lia o texto bíblico e, sim, através da palavra eu conseguia compreender isso. Mas os puritanos, eles foram essenciais para poder integrar aquilo que eu aprendia teologicamente com aquilo que eu deveria viver de maneira sadia. Você enxerga em homens como Jonathan Edwards, como John Owen, Richard Baxter. Você lê o livro desses homens que estão disponíveis, muitos deles têm em português já, são necessários hoje em dia. Às vezes você lê um livro de teologia que você reconhece várias verdades práticas para a sua vida, e você lê um outro livro que você reconhece isso também, e você lê um outro livro que você reconhece. Às vezes um livro de um desses puritanos fala sobre tudo isso, porque esses escritores usaram esse livro como base. É importante voltar aos firmamentos, voltar às origens da palavra, e tratando da história da igreja cristã, prestar atenção na luta que esses homens empenharam contra o mal no mundo, e de maneira que eles pudessem viver realmente o que a palavra orienta através de todos os ramos da sociedade. A importância da teologia puritana hoje é justamente fazer essa ponte entre aquilo que eu aprendo da palavra e aquilo que eu pratico no dia a dia. Eles são extremamente práticos. É um problema nosso hoje, porque às vezes nós lemos um livro de teólogos bons, sim, norte-americanos, ingleses, mas às vezes nós lemos aqueles casos que são contados sobre o contexto norte-americano, pastores que aconselham a juventude de uma igreja da Virgínia, por exemplo. São edificantes, sim, mas muitos daqueles casos que são tratados não se aplicam culturalmente à nossa realidade. Quando nós lemos os puritanos, a distância de 400 anos, às vezes não parece existir. Parece que você tem a pessoa ali do seu lado te aconselhando. Quando lemos John Owen, o J.I. Packer aconselha você ler em voz alta, porque são basicamente sermões. E quando você lê, parece que ele está falando realmente com você. Quando ele trata sobre pecado, quando ele fala sobre amizade, quando ele fala sobre prática cristã. É importante isso. Tudo que nós lemos teologicamente tem uma prática, porque isso vai impedir que se crie a soberba.
Porque o que mais vemos hoje é o acúmulo do conhecimento em detrimento de uma prática. Os puritanos não eram assim. Eles sabiam que o que aumenta em conhecimento deve aumentar em prática. Eles sabiam que deveríamos crescer em fé, em graça e também no trabalho. Então, a integração cultural que eles buscavam e que eles conseguiam fazer estava baseada no firmamento da palavra. Eles não buscavam um estudo extenso de alguma passagem para poder simplesmente expor aquilo no meio da congregação com o intuito de fazer os irmãos crescerem apenas em conhecimento. Todos os sermões tinham um ponto básico e era deixar a pessoa em dúvida se realmente ela estava fazendo a obra de Deus. Isso colocava a pessoa em conflito com ela mesma e fazia ela questionar se as atitudes dela até ali estavam em acordo com a palavra. E isso teve um impacto muito grande. Você vai ver em muitos puritanos que a pregação deles alcançava desde do momento em que você falava com alguém na rua, cumprimentava um estranho, até o momento que você estava na igreja tratando sobre adoração. Então eles não faziam essa diferença entre o mundo cristão e o mundo secular. Eles não focavam nessa dualidade, eles integravam. Eles sabiam que a verdade de Deus era presente, eles sabiam que poderiam viver essa verdade socialmente, culturalmente. Eles não se isolavam, eles não viviam no mundinho gospel deles, eles viviam a fé na prática. Thomas Watson, ele disse que a glória de Deus produz humildade. Quando o sol nasce, as estrelas desaparecem à nossa vista. E isso é muito interessante porque a visão do estudo teológico na teologia puritana era justamente essa. Quanto mais você crescia e acumulava o conhecimento, mais você se tornava menor diante de Deus, porque você reconhecia a grandeza dele. Através da maturidade dos puritanos, através da firmeza com que esses homens tratavam da teologia, através da firmeza e da constância que eles mantinham na pessoa de Cristo, enxergando a cruz em cada aspecto da nossa vida, é necessário ser reafirmado hoje. Eu vou indicar um livro chamado Santos no Mundo, do Leland Hicken. Foi um livro que mudou a minha vida. Ele me ajudou num período que eu estava muito confuso em relação à fé cristã, em relação à prática, em relação à própria religião cristã. E nesse livro, o Leland ele faz um panorama sobre os puritanos. O que esses homens acreditavam, como eles viviam, quais eram as diretrizes, quais as resoluções que eles tentavam aplicar no dia a dia. E o mais interessante desse livro é que ele também tem um capítulo sobre o que não deve ser imitado nos puritanos, porque eles não eram perfeitos, assim como nenhum de nós é perfeito. Então esse capítulo foi bem edificante também, porque ajudou a perceber que ninguém pode chegar à perfeição cristã nessa vida. Nós devemos imitar, sim, as atitudes boas dos homens, mas aprender com os erros dele. Então fica essa indicação aí, Santos no Mundo, do Leland Hicken. E não deixe de reafirmar essa verdade. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para ensino, correção, repreensão e educação na justiça, a fim de que o homem seja habilitado e perfeitamente habilitado para toda boa obra. 2 Timóteo 3,16. Toda a Escritura de Deus é útil para ensino, repreensão e educação. Não. Toda a Escritura é inspirada por Deus. Inspirada. Inspirada por Deus. Inspirada. Toda a Escritura é inspirada por Deus. Beleza. Ensino, correção, para o ensino, correção, repreensão. Toda a Escritura para a educação. Foi quase, foi quase. Educação. Foi quase. É isso mesmo. Esse mesmo foi. Foi quase, vai de novo. Vamos gravar mais um, cara? Não.